Oi, o meu nome é Paulo César Ribeiro da Silva Júnior, sou aluno de graduação do curso de Museologia pela Unirio e bolsista em seu Unirio, orientado pela professora doutora Helena Cunha de Uzeda. Eu estou aqui então apresentando o andamento do projeto de pesquisa que estou participando. Inicialmente ele se chamava Design de Exposições, suas relações de influência na percepção do público, mas por conta da pandemia e obviamente pelo distanciamento social, não estava mais sendo possível prosseguir com esse projeto da forma como ele foi pensado, já que ele ocorre concomitantemente com a disciplina de Museologia e Comunicação 4, a exposição curricular das turmas de Museologia. E como não está sendo possível realizar essas exposições até o presente momento, o projeto acabou ficando um pouco parado, né? Um pouco estagnado sobre o que pode ser feito nesse momento. E aí, após algumas reuniões com a minha professora orientadora, nós decidimos então pensar um projeto que pudesse ser feito, que pudesse ser realizado nesse momento agora remoto. E foi então que nasceu o projeto de pesquisa Museus na Pandemia, Ações em Meio Digital do Museu da Manhã, com seu público no Facebook. E também é importante deixar bem claro que esse projeto teve o apoio financeiro da FAPERJ. Esse projeto, ele na verdade se iniciou anteriormente de outra forma. Ele se iniciou com uma pesquisa feita pela própria professora Helena, junto com seus outros bolsistas, sua bolsista de monitoria, Cláudia Cristina da Silva Cunha, bolsista de Seu Meu Caso e bolsista de incentivo acadêmico da PRAE, que é da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, a Lohana Serpa Ribeiro Ferreira, onde nós tínhamos o objetivo de observar como os museus, tanto brasileiros quanto estrangeiros, estavam fazendo para driblar essa questão do isolamento social. O que eles estavam fazendo para se manter ativos e continuar comunicando os seus visitantes. Só que dessa vez, o museu digitalmente com os visitantes em casa. E após isso, então, eu achei extremamente interessante e pertinente também que esse tópico, né, referente aos museus e a digitalização da informação, né, a comunicação digital, pudesse ser continuado, só que dessa vez agora com o projeto de IC mesmo, no caso com a pesquisa de iniciação científica. E também porque o meu tema de TCC vai abordar matemática similar, né, sobre os museus e as mídias digitais, e também, tudo dando certo, o meu projeto de mestrado também seguindo essa mesma linha. Então achei muito interessante fazer um pensamento bem linear sobre o que eu quero estudar. Bom, e aí essa pesquisa eu selecionei o Museu da Manhã, que era um museu que já tinha sido selecionado nessa nossa pesquisa prévia, e por conta da sua efetividade, de eu ter achado bem interessante o que estava sendo feito atualmente por ele, eu realmente decidi escolher ele apenas para essa pesquisa, né, inicialmente para isso. E também por conta de outros dois fatores. Um deles é que o Museu da Manhã ele é um museu ligado à tecnologia, e outra é pelo seu grande número de visitantes, que sempre vem batendo novos recordes. E acaba que o seu público procura o Museu da Manhã, como de fato tem procurado, por conta das suas inovações tecnológicas, da sua forma de pensar o museu de forma diferente, de forma mais atual. É de se esperar que o público queira a mesma coisa também, só que dentro de suas casas. Que o museu vai esperar um museu tecnológico também, pelas suas mídias digitais, pelo seu website oficial, pelas suas redes sociais, por um podcast, por um canal do YouTube. Então é de se esperar que o público queira uma forma do museu se comunicar também remotamente. O Museu da Manhã, ele obviamente tem outras mídias digitais, tem Twitter, Instagram, tem seu website oficial, tem inúmeras outras coisas, mas eu preferi usar o Facebook especificamente nesse caso, já que o Facebook é uma das principais redes sociais utilizadas no país e no mundo. Isso já durante alguns anos. É importante deixar bem claro que, assim como antes, a bolsista para a Lohana Serpa, ela esteve nessa pesquisa inicial, com a Cláudia também, mas nesse momento do IC, a Lohana me ajudou muito fazendo a pesquisa, obtendo dados, já que mais à frente eu vou explicar que dados são esses, mas foi muito importante a ajuda dela, então quero deixar isso aqui registrado, também como uma forma de agradecer ao apoio que ela me deu nesse período inteiro. O objetivo dessa pesquisa, então, foi de analisar como se desenvolveu a inter-relação entre o Museu da Manhã com o público nesse espaço digital, percebendo as atividades realizadas remotamente pelo museu. Eu também quis comparar o engajamento do público, isso é, como é que estava sendo a interação desse público entre períodos determinados, entre julho de 2019, período antes da pandemia, bem anterior dessa pandemia, e também o período de férias escolares, onde normalmente as famílias levam, né, os seus filhos ou a si mesmos
para poder visitar espaços culturais, para poder viajar, enfim, para ter mais tempo de lazer. E julho de 2020, que seria um período igualmente de férias escolares, muitas vezes também de férias de trabalho, já que muitas famílias tiram esse período de férias juntamente com seus filhos, mas que acabou sendo período já com a pandemia instaurada, com a quarentena instaurada já há alguns meses. Já foi um tempo interessante para os museus poderem tentar se readaptar a esse momento, e também que alguns museus estrangeiros já estavam preparando as suas portas, né, para serem reabertas, só que de forma um pouco mais cuidadosa. Bom, e um dos objetivos também desse projeto todo é de submeter um artigo ao final desse ano com todo o resultado encontrado com essa pesquisa. Quanto à metodologia, foi feita uma pesquisa exploratória, então um levantamento de fontes bibliográficas sobre museus e internet, e também sobre o próprio Facebook do Museu do Amanhã, com essas publicações feitas, com essas postagens feitas, né? Foi feita uma pesquisa descritiva, que foi observando e analisando as atividades do museu no Facebook, e por fim uma análise estatística nas postagens, para que eu pudesse se descobrir se houve um aumento do engajamento ou não durante o período dessa pandemia. E para tornar essa pesquisa um pouco mais efetiva, eu resolvi separar em 3 categorias de análise, quanto às postagens, quanto às publicações feitas, né? Que seria sobre as reações, os comentários e os compartilhamentos. As reações, basicamente, é um botão interno do Facebook, onde ele permite que o usuário possa reagir de uma forma pré-determinada. Ele pode gostar, ele pode rir, ele pode ter amado, ele pode ter sentido raiva, ele pode ter ficado triste. São pré-determinações que o Facebook oferece ao usuário de forma simples e prática e rápida. Os comentários já se explica por si só, e os compartilhamentos, que é quando o usuário do Facebook ele pode pegar um conteúdo externo ao Facebook ou que já está presente nele e compartilhar com a sua rede de contatos nessa plataforma. Isso é, eu tenho uma conta no Facebook, tenho meus amigos nessa conta, e tudo que eu posto, tudo que eu coloco no meu perfil, os meus amigos podem receber. Então eu meio que crio uma linha privada de informações. Basicamente é isso. Bem, eu separei esses 3 tópicos para que pudesse ser analisado o engajamento. Então, como que o público estava interagindo nesses 3 pontos específicos, de comentários, reações e compartilhamentos. Quanto aos resultados, ficou muito claro que em julho de 2019, a página oficial do Facebook do Museu da Manhã, ela basicamente servia como um folhetim informativo, isso é, vinham visitar o museu presencialmente. O único conteúdo, de fato, que pudesse ser feito ou que pudesse ser consumido digitalmente, remotamente, era um convite para uma reportagem feita sobre o museu. Então não tinha nenhum conteúdo ali que privilegiasse a pessoa que curte a página do Facebook e que está no Facebook querendo saber mais sobre o museu. É sempre um convite. Venham nos visitar aqui na Praça Mauá. Basicamente isso. Não que isso seja de todo ruim, mas acaba que quando uma pessoa ela está numa rede social, está curtindo e quer seguir as informações de algo, é de se esperar que essa pessoa também queira receber informação ali naquela rede social e não apenas um convite para ir presencialmente. E acabou então que em julho de 2020 teve uma reconfiguração do perfil comunicativo do museu nessa plataforma. Ele passou de ser apenas um folhetim informativo para ser um museu se comunicando de fato numa rede social. Ele passou a fazer eventos virtuais, ele passou a fazer postagens de cunho educativo, a fazer postagens sobre o espaço, o museu, sobre a sua arquitetura, sobre a sua exposição, enfim. Ele passou a adotar um novo método de comunicação que foi muito mais efetivo e que, de fato, privilegiou as pessoas que estão ali na página do Facebook querendo seguir o conteúdo daquele museu. E quanto às publicações, eu separei em cinco categorias diferentes, e que inclusive eu vou colocar agora tampando a minha câmera para aparecer a tabela de dados, que são as seguintes categorias: de conteúdo educativo, que é sempre quando uma postagem feita atrelada a questionamentos a respeito de desafios contemporâneos, a convite de evento virtual, convite para evento presencial, a mostra do museu, que é sobre conteúdos presentes no museu, como arquitetura e parte da exposição, e outros, que são sobre postagens que não têm nenhuma relação com esses outros 4 tópicos. Como vocês podem ver agora, né, na tabela de dados, tem os dados das postagens de julho de 2019, com as reações, os comentários, os compartilhamentos, quantas postagens foram feitas, essas 5 categorias. A mesma coisa em julho de 2020, e também tem
o resultado da análise de engajamento comparativa. Isso é, teve um acréscimo ou um decréscimo de julho de 2019 a julho de 2020, né? Para ver se de fato teve o engajamento mais positivo, se o público se achou mais interessado em procurar e em, de fato, consumir esse conteúdo que o museu está oferecendo. E acaba então ficando mais do que evidente o crescimento expressivo do Facebook do museu em relação ao seu ano anterior. Com aumento muito positivo em 4 dessas 5 categorias. A única que não teve um resultado positivo, mas que já era totalmente esperado, era para eventos de convites presenciais. Afinal, estamos em isolamento social, a última coisa que a gente vai esperar é que o museu faça um evento presencial nesse momento. Então isso já era totalmente esperado e nenhuma surpresa. Porém, teve uma incógnita que eu fiquei realmente muito curioso por que isso aconteceu. Foi quanto aos comentários em publicações de conteúdos educativos, que nesse caso foi a única coisa que teve um decréscimo. E aí eu acabo tendo algumas suposições, algumas hipóteses do que o porquê isso possa ter acontecido. Talvez o público nesse momento tenha procurado se comunicar de forma mais rápida e prática, mais dinâmica, então um botão de reação, um botão de compartilhar, e não de ficar escrevendo o que eles acharam ou o que eles deixaram de achar na publicação em si. E bom, com isso fica mais do que claro, evidente, público e notório a necessidade de que o museu precisa se reinventar. O museu, ele tem a função de comunicar. O museu, ele pesquisa, ele analisa informação, no caso ele filtra as informações, ele documenta, ele preserva e ele comunica. O que diferencia o museu de uma reserva técnica é o fato de comunicar. O museu tem esse papel de falar com o público. E de ser acessível ao público. O museu não pode ficar se comunicando de uma forma que não seja acessível à população ao qual ele deseja fazer parte. Né? O museu tem que encontrar novos mecanismos, e é o de fato que tem acontecido pelo mundo dos museus nos últimos anos, de tentar encontrar outras formas de se falar com o público, já que a gente sabe que existem inúmeras barreiras, né, que separam uma pessoa de ir ao museu físico, seja pela questão geográfica, pela pessoa morar muito longe. Eu, por exemplo, muitas vezes preciso levar 1 hora e meia para chegar a algum museu. A questão econômica, as pessoas muitas vezes não têm a condição de fazer esse passeio ao museu, de levar a família, de pagar transporte, de pagar alimentação, enfim, acaba sendo um custo, sim, principalmente se essas pessoas tiverem filhos e quiserem levar as crianças para ter esse contato com essa cultura museal. E também a questão social mesmo. Isso eu falo até com um pouco de propriedade. Eu trabalhei como guia de museu durante um bom tempo, antes de entrar nessa minha graduação. E eu pude perceber que muitos dos visitantes nunca tinham ido ao museu. Quanto mais simples eram as pessoas, menos elas tinham visitado. Muitas vezes até perguntavam se podiam entrar, porque elas achavam que aquele espaço não era para elas. O museu era só para a elite. E não é bem assim. O museu é para todos. O museu deve ser para todos. Então, por conta dessas barreiras, fica muito evidente que as pessoas evitam visitar museus. E também, obviamente, que tem um grande estigma de que o museu é lugar de coisa velha. A gente sabe que não é bem isso. O museu é local de coisa atual, é local de coisa pertinente, né? É local de formação, de cultura, de lazer, enfim. E é importante que as pessoas possam saber isso e estejam lá, se apropriando do espaço do museu, abraçando o museu, porque o museu é para elas. Então fica muito óbvio de que o museu precisa sim se reinventar para usar as mídias digitais, porque a forma como as pessoas têm utilizado as redes sociais hoje, têm se comunicado e procurado informação hoje, é sempre usando a internet. Então é de se esperar que elas queiram consumir também conteúdo pela internet, e é de se esperar que o museu se comunique pela internet. É tudo pela internet. O museu precisa ocupar esse espaço para poder conquistar as pessoas e atrair e fidelizar esse público. Enfim, foi isso. Essa é a minha pesquisa. Espero que vocês tenham gostado. Eu fiz com muito carinho. É um assunto que me agrada muito. Eu espero muito poder continuar com essa pesquisa ano que vem. Espero poder continuar no TCC, no mestrado. É muito pertinente esse assunto, pelo menos eu acredito que seja. Espero que para vocês tenha sido muito interessante. Muito obrigado por poder estar aqui participando e apresentando esse trabalho na JIC. Não foi da forma como eu queria presencialmente, mas a gente tem que se readaptar assim como os próprios museus. Então, muito obrigado e se cuidem. Tchau, tchau.